Fala minha galera, futuros aprovados na advocacia pública em 2025. Luciano Figueiredo, professor aqui do Revisão PGE da cadeira de Direito Civil. Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, nessa parceria com essa casa com que eu tanto amo, para tratar com vocês de atualização. Não há como iniciar o ano de forma melhor, de maneira melhor. Então vamos falar de atualização. Ano em 7 dias é nossa proposta de hoje, o nosso desafio de hoje. E a cadeira, meus amigos, é de Direito Civil. Vocês já têm aí um material de apoio à sua disposição, tá bom? E eu começo trabalhando com vocês com algumas atualizações legislativas pelas quais nós passamos pelo ano de 2024 e até o iniciozinho de 2025. A primeira atualização legislativa que eu gostaria de lhe chamar a atenção é a criação do AEDO e a Lei 14.858 de 2024. Esse é um tema, né, tanto o AEDO como a Lei 14.858 de 2024, que eu penso será explorado em prova na parte de direitos da personalidade. Mas, Luciano, me contextualiza aí, o que é esse AEDO? Gente, o AEDO, olha, tá logo aqui na sequência. O AEDO é a autorização eletrônica de doação de órgãos. Sim, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça facilitou por demais você se tornar doador de órgãos. Você agora poderá fazer isto eletronicamente através do AEDO. E você vai fazer isso eletronicamente, utilizando ali a plataforma do notariado, e o médico vai ter acesso a essa informação, verificando, por exemplo, os limites da sua doação de órgão. E antenado com essa questão da facilitação da doação de órgãos e até mesmo de uma maior efetividade relacionada a este assunto, veio na sequência a Lei 14.858 de 2024. Lei essa que alterou a Lei de Transplantes, que é a Lei 9434 de 97. Alterou aonde, Luciano? Olha, alterou o artigo 13A, 23B e 23A. E a mudança veio para quê? Né? A mudança veio em qual sentido? A mudança veio para priorizar e facilitar o transplante de órgãos dentro do país. Há um tempo bastante exíguo para que o órgão chegue até o seu receptor em qualidade, obviamente, aceitável para que se faça o transplante. E essa lei, então, veio trazer essa facilitação, trazendo prioridade de espaço e vaga para transplante de órgãos, tecidos, partes do corpo humano, para fins de tratamento e de transplante. Então, tema importante que poderá e pintará seguramente nas provas futuras. Uma segunda lei que eu queria lhe chamar a atenção, além, né, do AEDO e da lei há pouco mencionada, é uma lei muito esperada, que é a lei que versa sobre o tema juros e a atualização monetária. Refiro-me à Lei 14.905 de 2024. Gente, essa norma implementou importantes alterações dentro do Código Civil. Então tivemos mudança dentro do Código Civil. Mudou aonde, Luciano? O artigo 389, por exemplo, foi alterado para trazer que no não cumprimento, no incumprimento da obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. E aí o parágrafo único veio para tentar solucionar um problema histórico da justiça brasileira. Afinal, qual é o índice de atualização monetária? Qual é a taxa que nós devemos utilizar? E aí vem um parágrafo único para dizer o seguinte: se o índice de atualização não foi convencionado, e aí veja que a norma ela é supletiva, ela é dispositiva. Ou seja, é possível que as partes tenham convencionado o índice e valerá o índice da conversão. Mas, repito, se o índice não tiver sido convencionado, bem como não está previsto em lei específica, a gente vai aplicar o IPCA. IPCA, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou na falta do IPCA, um índice substitutivo. Então, o índice de atualização é o IPCA.
Tá. Quais são as outras alterações que essa norma fez? Artigo 395 do Código Civil responde o devedor pelo prejuízo que sua mora der causa, mais juros, atualização de valores monetários e honorários do advogado. Novamente ressaltando a questão dos juros, a questão da atualização dos valores monetários. Beleza? Mudamos também o artigo 404 no seu caput, que nos diz que as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. O que é que eu devo entender por essa pena convencional, Luciano? É a cláusula penal, tá? É a cláusula penal. Se tem cláusula penal pactuada, obviamente, ela haverá de ser atendida. Mas, Luciano, me tire uma coisa, me tire uma dúvida aí. Eu já sei que a atualização é IPCA, tá? E os juros? Qual é o índice dos juros? Aí vem o 406. Quando não houver convenção, então o contrato não convenciona quais são os juros, e não houver taxa estipulada, nem determinação legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Tá, Luciano, taxa legal. Mas o que é a taxa legal? A taxa legal é a tal da Selic, diz o parágrafo 1º. A taxa legal é a Selic, diz o parágrafo 1º. E o detalhe é que nós devemos deduzir dessa Selic o índice de atualização monetária, aquele lá do IPCA que a gente viu há tempos atrás. Tá, Luciano, mas como é que faz o cálculo dessa taxa legal, né? Sua forma de aplicação. Veja, o Conselho Monetário Nacional vai fazer essa conta e o Banco Central vai divulgar. O Banco Central vai divulgar. Se essa taxa apresentar resultado negativo, obviamente o que se aplicará é o resultado zero, porque não se admite a redução do crédito, não é verdade? Então, se deu negativo, a gente vai aplicar lá o resultado zero, vai se aplicar o resultado zero, tá bom? Se você vai na lei, se você vai na norma, você verifica inclusive que o Banco Central deverá disponibilizar a nós, cidadãos, uma calculadora para nos possibilitar fazer essa conta da Selic. Veja que o próprio legislador aqui, em certa medida, já confessa a dificuldade do uso da Selic. Porque se eu preciso de uma calculadora do Banco Central, é porque, por óbvio, a conta ela não é fácil de ser realizada. Não é verdade? Então fica atento nisso aí. Gente, essa lei da cláusula penal, da atualização dos juros, essa norma, ela modificou ainda o tema cláusula penal no artigo 418, tá? Na verdade, o tema arras, perdão, no artigo 418. E essa modificação lá do tema arras, no artigo 418 do nosso Código Civil, ela veio, na verdade, apenas para, eu diria, clarificar, consolidar um entendimento jurisprudencial e doutrinário extremamente pacífico relacionado ao assunto. O artigo 418, ele trabalha com as chamadas arras confirmatórias, né? O que é, Luciano, mesmo? Uma arra confirmatória. A arra confirmatória é aquela que confirma o início do contrato. Ela confirma o início do contrato. E ao confirmar o início do contrato, ela não admite, repito, não admite arrependimento. Então ela confirma o início do contrato e não admite arrependimento. Lembrando para vocês, a arra dita confirmatória é aquela que você paga no início do contrato, é o famoso sinal, né? E ela vai confirmar o início do contrato e não vai admitir o arrependimento. Qual é a dinâmica? Imagina que eu estou comprando um imóvel em tua mão e paguei 20 mil reais de arras confirmatórias, de sinal. Ela não admite arrependimento. Se eu desistir do contrato, o que a arras não admite, você vai ficar com os 20 mil das arras e poderá pedir contra mim ainda indenização complementar. Claro, desde que neste caso você faça a prova dos prejuízos que excederem o valor da arras. Beleza. Agora a situação inversa é que é interessante. Imagina que eu lhe paguei 20 mil a título de arras confirmatórias
e você desistiu do contrato. E aí? Aí você vai ter que me devolver os 20 mil que eu paguei e me pagar mais 20. E é por isso que se fala aqui da devolução em dobro, né? É por isso que se fala aqui da devolução em dobro. Você vai me devolver os 20 mais o equivalente. E além disso, se eu fizer prova que há perdas e danos excedente aos 20, eu poderei pleitear contra você, tá? Então essa alteração aqui veio no particular apenas consolidar o entendimento doutrinário e jurisprudencial que já era extremamente pacificado em relação a este assunto, tá? Aproveitando a deixa, já que a gente está falando de arras, vale apenas recordar para você que além de confirmatória, nós temos no ordenamento jurídico as chamadas arras penitenciais, né? Então, além de confirmatória, eu tenho as denominadas arras penitenciais. E o que são, Luciano, as arras penitenciais? São também aquelas que são pagas no momento da contratação, do fechamento do contrato, mas, diversamente das confirmatórias, as penitenciais, elas admitem o arrependimento. Ou seja, eu posso me arrepender do contrato, mas perderei as arras. Então, pegando o mesmo exemplo, mas mudando para a arra penitencial agora. Estou comprando imóvel em tua mão, 20 mil de sinal, mas o contrato disciplina que as arras são penitenciais. Se eu desistir do contrato, eu posso, as arras penitenciais me possibilitam esta conduta, eu perco 20 mil para você. Se você desistir do contrato, você tem que me devolver os 20 mil mais o equivalente. Daí a expressão devolver em dobro. Então você me devolverá os 20 mil mais o equivalente. Detalhe, como essas arras penitenciais, elas já traduzem a penitência, a sanção pela desistência contratual, não caberá aqui pedido de perdas e danos complementares. Então, enquanto lá na confirmatória cabe perdas e danos complementares, nas penitenciais não cabem perdas e danos complementares, tá? Gente, a doutrina nos diz que se o contrato não fizer menção de qual é a modalidade de arras, se ela é confirmatória ou se ela é penitencial, a gente deve entendê-la como confirmatória, tá bom? Porque é a regra geral. Ainda na lei de juros e correção monetária, teve alteração também no artigo 591 do Código Civil. É aquele que fala do multo. O multo, que é o empréstimo de bem fungível, a exemplo de dinheiro. Lembre-se você que o empréstimo no Brasil, um grande gênero, que se divide em multo quando o bem é fungível e comodato quando o bem é infungível, o empréstimo no Brasil, ele presume-se gratuito. Mas tem uma exceçãozinha que é o chamado multo para fins econômicos, que a doutrina denomina também de multo feneratício, tá? Multo para fins econômicos, que a doutrina igualmente denomina como multo feneratício. Olha, se o multo é para fim econômico, feneratício, quando eu pego, por exemplo, dinheiro no banco, aí neste caso serão devidos juros. Neste caso serão devidos juros. E qual é a taxa? Bem, a taxa, se não foi pactuada, vai ser a Selic. Porque eu vou aplicar o 406 do nosso Código Civil. Então, se não foi pactuada a taxa, eu vou andar novamente com a Selic. Ok? Lembre-se que na hipótese de instituição financeira, aí a gente tem lá a questão da exceção da lei da usura, não é verdade? E os debates relacionados a outras taxas de juros. Ainda no que tange essa lei 14.905, alterou-se o artigo 772, relacionado ao contrato de seguro, tá? Para dizer que a mora do segurador em pagar o sinistro obrigará a atualização monetária, indenização, sem prejuízo dos juros moratórios, aquela mesma ideia, né, de trazer sempre a presença da atualização e dos juros, o que aconteceu também no que tange aos débitos condominiais, também fruto de alteração da Lei 14.905, que alterou justamente agora o artigo 1336, parágrafo 1º, para me dizer que o condômino, que não pagar a sua contribuição, fica sujeito a correção e a juros
convencionados ou não sendo previstos, ao do 406 do Código Civil, bem como a multa de até 2% sobre o débito. Lembre que essa multa de 2% já estava na redação originária, esse teto de multa de 2%. A novidade apenas é trazer a ideia da Selic e do IPCA. Beleza? Gente, essa lei 14.905, a gente está trabalhando aqui, a lei dos juros, da atualização monetária, que fez essas importantes implementações de reformas legislativas dentro do Código Civil, ela tem uma passagem interessante ainda que está no seu artigo 3º da lei, tá? O que é importante nesse artigo 3º? Em certa medida, essa normatização, ela amplifica as possibilidades em que não haverá incidência da lei da usura. Ela amplifica as possibilidades em que não haverá incidência da lei da usura. Isso mesmo que você ouviu. E o que é que ela traz então? Não se aplica a lei da usura nas obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, representadas por título de crédito, os valores mobiliários, contraídas perante instituição financeira e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central, fundos ou clubes de investimento, sociedade de arrendamento mercantil e empresa simples de crédito, organização da sociedade civil de interesse público, além das realizadas no mercado financeiro, capital ou valores mobiliários. Como eu disse aqui no material, para mim é algo que preocupa, na verdade, porque os limites da lei da usura são extremamente importantes como uma forma de evitar preventivamente o chamado superendividamento, tá bom? Tema, inclusive, que mereceu reformas legislativas anos atrás. Nós temos hoje uma legislação de superendividamento, assunto que a gente costuma tratar lá em direito do consumidor. Mas eu volto nas atualizações legislativas para lhe trazer a Lei 15.040 de 2024, essa é uma lei do finalzinho do ano aí, que é o Marco Civil dos Seguros. Gente, essa norma, ela revoluciona, porque ela retira do Código Civil quase o tratamento do tema seguros e cria uma lei extravagante como um marco de seguros privados. Vai ter todo um tratamento legislativo, todo um regramento legislativo acerca do nosso contrato de seguro, né? Tudo regulado ali sobre o nosso contrato de seguro dentro dessa normatização. E quais são os impactos dentro do Código Civil? Isso que eu queria lhe chamar a atenção aqui. São basicamente dois. O primeiro deles é uma mudança no artigo 206, parágrafo 1º. Prazo prescricional. Veja, o parágrafo 1º é aquele parágrafo que me traz o prazo especial de prescrição de 1 ano. Prazo especial de prescrição de 1 ano. Tá lá no parágrafo 1º, tá? E ao trazer esse prazo prescricional de 1 ano, ele regula a questão do seguro. Com a mudança do Marco Civil dos Seguros, nós temos um regramento agora mais detalhado nessas hipóteses. Tem lá, a pretensão do segurado contra o segurador deste contra aquele prescreve em 1 ano, contado o prazo para o segurado, no seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que este indeniza com a anuência do segurador. Ok. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Tá lá. Da ciência do fato gerador da pretensão. Então, são as mudanças aí relacionadas a este prazo prescricional do seguro. Para além disso, outro impacto extremamente importante está na revogação do Código Civil, praticamente todo o capítulo de seguro, né? O artigo 757 a 802 do Código Civil cai, é revogado, porque o assunto passa a ser tratado, repito, dentro da lei extravagante, dentro lá do Marco Civil dos Seguros Privados. Se ligou? Detalhe importante sobre a lei 15.040 de 2024. Detalhe importante, ela tem, meu amigo, minha amiga, vacatio legis de 1 ano, tá? Ela tem vacatio legis de 1 ano, ou seja, ela efetivamente só começa a produzir efeitos em dezembro de 2025. Você percebe aí até como é uma lei realmente grande, né? Porque vacatio legis de 1 ano é o que teve, por exemplo, um Código de Processo Civil, não é verdade?
Então, você percebe aí como a vacácio realmente ela é robusta relacionada a essa normatização. Mas tem mais novidade legislativa? Se tem, se tem. Cadastro Nacional dos Animais, viram essa? Lei 15.046 de 2024 traz aí a instituição, a criação de um cadastro de animais domésticos. Não são aqueles animais para exploração agropecuária não, tá? São os animais domésticos, os pets, o cachorro, o gato que você tem em casa. Esse cadastro vai ser criado pela União, mas vai ser instrumentalizado pelos municípios, tá bom? E aí vai trazer lá uma série de coisas relacionadas ao pet. Quem é o endereço, nome do proprietário, qualificação, endereço do proprietário, se tem chip de identificação e assim por diante. Mais uma novidade também de 2024. Tivemos ainda no finalzinho de 2024 a Lei 15.068, que trouxe os empreendimentos de economia solidária. Supostamente uma nova pessoa jurídica de direito privado. Afinal de contas, ela está inserta no rol de pessoas jurídicas de direito privado do artigo 44 do Código Civil. Trouxe lá o inciso 7, ó. São pessoas jurídicas de direito privado os empreendimentos de economia solidária. Vão ser regulados pelo quê, né? A gente vai aplicar o quê a esses empreendimentos de economia solidária? A normatização relacionada a associações. Normatização relacionada às associações, diz o parágrafo 2º. Vai ter aplicação subsidiária aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades. Mas, Luciano, o que é isso, esse empreendimento de economia solidária? O que objetiva essa Lei 15.068 de 2024? Olha, o artigo 1º da norma já me diz que o objetivo dela é fomentar a economia solidária e o trabalho associado à cooperativa. E aí ela me define o que é economia solidária no artigo 2º, né? Diz lá que são atividades de organização da produção e da comercialização de bens, serviço, distribuição, consumo, crédito, observado o princípio de autogestão, comércio justo e solidário, cooperação, solidariedade, gestão democrática e participativa, distribuição equitativa de riquezas produzidas coletivamente, desenvolvimento local, regional, territorial integrado e sustentável, respeito ao ecossistema, preservação de meio ambiente, valorização do trabalho, da cultura e do ser humano. Olha lá. Essa norma fala, inclusive, em uma política nacional de economia solidária. Sim, a ideia de política estatal relacionada a este assunto, Estado, sociedade civil, todos de mãos dadas para a busca deste empreendimento de economia solidária. Há quem defenda que o empreendimento de economia solidária não deveria ser uma nova modalidade de pessoa jurídica, mas apenas um rótulo administrativo que poderia, por exemplo, ser adquirido por associações, por exemplo, que se enquadrem naquele rótulo e passem por conta deste enquadramento a receber ali benesses estatais, tá? Mas o fato é que, olhando para o Código Civil, artigo 44, inciso 7º, bem como 44, parágrafo 2º, percebe-se que o legislador, pelo menos, a enxergou como uma nova modalidade de pessoa jurídica, tá bom? Tivemos ainda, essa não deu nem tempo de botar no material, porque é de 2025, mas vale a menção aqui, a Lei 15.100, recentemente publicada, agora em 2025, ganhou vigor na data da sua publicação. E essa Lei 15.100, ela proíbe o uso de aparelhos eletrônicos pessoais, celular, né? Mas você pode colocar também o tablet, por exemplo, nos estabelecimentos de ensino, tanto públicos como privados, nos momentos de aula, bem como recreio. A lei diz que aula é todo e qualquer espaço da escola ou do estabelecimento em que haja a presença do professor e esteja sendo conduzido o encontro com os alunos, exemplo de uma aula de educação física, que não necessariamente é formalmente dentro de uma sala de aula. Obviamente que a lei excepciona situações em que se permitirá o uso do aparelho eletrônico pessoal para garantir inclusão. Então, alguém que tem alguma questão de deficiência precisa do aparelho, é um deficiente
né, auditivo, por exemplo, o aparelho ele capta o som e coloca em texto para a pessoa ler, aí obviamente faz sentido. Também para fins didáticos, olha, é uma escola que na aula, por exemplo, de pensamento computacional se utiliza do aparelho celular, ok, para fins didáticos, do tablet ou do computador pessoal, beleza? Para direitos e garantias individuais ou segurança e saúde do aluno, casos de força maior, obviamente, há situações de exceção em que o celular será permitido ou o aparelho eletrônico pessoal terá o seu uso permitido. Mas na regra geral, impede-se que haja este uso. Fica ligado, novidade importante agora já de 2025. O objetivo era atualizar 2024, mas chegamos até 2025. Gente, obviamente que há outras atualizações legislativas, óbvio, né? Eu aqui escolhi aquelas que saltaram mais aos olhos, priorizei aquelas mais importantes, bem como aquelas que ganharam espaço ali no final do ano, porque, claro, essas ficaram um pouco para trás aí no seu estudo diante dos festejos de final de ano. Então tem esse objetivo também de trazer para vocês esses dados novos que devem ser explorados em prova aí, nas provas que se avizinham de advocacia pública. Mas, Luciano, você me pergunta, e não teve também atualização jurisprudencial, não? Teve bastante. Teve bastante. Eu vou trazer aqui alguns informativos importantes, né? Não dá para trazer todos, obviamente. O primeiro que eu me refiro aqui é o RESP 2066-238 de São Paulo. A nota jornalística que divulga informações estritamente pessoais da vida da primeira-dama do Brasil, olha lá, informações estritamente pessoais, abordando questões de ordem puramente privada do casal presidencial, aparta-se da legítima prerrogativa de informar, contrariando princípios fundamentais dos direitos da personalidade. Aqui temos aquela velha e boa, importantíssima ponderação de interesses entre o direito à informação e a inviolabilidade da privacidade, tá? É consabido que no que tange as chamadas pessoas públicas, pessoa pública é um conceito até em certa medida contraditório, né? Porque a pessoa é sempre privada, por assim dizer, a pessoa física. Mas enfim, no que tange as chamadas pessoas públicas, que são aquelas pessoas sobre as quais repousa aí um dever maior de informação, um direito maior de informação, há um certo abrandamento dos direitos da personalidade, haja vista a busca, obviamente, dessas informações. Tá? Agora, claro que isso não quer significar que no que tange a essas pessoas haja uma completa relativização do seu direito à privacidade. Óbvio que não. Claro que não. Para essas pessoas, óbvio, claro, o recanto da sua intimidade, o recanto da sua privacidade, que não devem ser invadidos, mas sim respeitados. E é justamente nesse entrechoque que se colocam vários julgados aí na busca da ponderação de interesses. E a chave mestra é justamente saber o seguinte: a informação, ela tinha realmente uma relevância pública ou ela era uma informação estritamente pessoal, de ordem apenas privada do casal? É este o ponto que se coloca, né? É este o ponto que se coloca, tá? Porque se ela é privada do casal, estritamente pessoal, aí veja que não há sobre ela, obviamente, interesse público hábil a possibilitar a sua veiculação. E acaso veiculado, nós teremos sim lesão à personalidade e se imporá, neste caso, o dever de indenizar. Lógico. Então fica atento sempre nesse entrechoque de interesses, tá? Olha a segunda notícia aqui, ó. Agora do RESP 678441 de São Paulo, ainda neste campo, meu amigo, minha amiga, dos direitos da personalidade, né? Olha o que diz lá. Desde que não ultrapassado os limites relativos à privacidade ou intimidade daquele cujas características são evidenciadas por meio de representação de caráter humorístico, não há de se falar em ofensa a direito da personalidade e, consequentemente, em dano moral indenizável. É a questão da imitação, né? No show de stand-up, nos shows de stand-up,
E aí hoje com a internet, esses shows, né, acontecem em ambientes em que você paga ingresso para assistir, mas também você vê em programas de TV, né, em vídeos do YouTube, nos shorts lá do YouTube, ou nos vídeos do Instagram. Eu dizia, essa imitação, essa, em alguma medida ali, paródia do sujeito, etc., ela, dentro de limites de razoabilidade, é permitida, tá? Dentro de limites de razoabilidade, respeitada a privacidade, respeitada a intimidade, ela não gera dano indenizável. Há um debate doutrinário, houve um debate doutrinário muito grande relacionado a este assunto, e esse julgado do STJ parece nos guiar nesse sentido de ausência de responsabilidade civil, acaso, repito, respeitado aí a intimidade e a privacidade do sujeito. Mas vamos adiante, vamos adiante. Outro julgado interessante aqui, esse, um diálogo entre público e privado, então, né, prato cheio aí para a prova de vocês, tá? Relacionado à obrigação de natureza contratual de pagar verba alimentar a ministro de confissão religiosa inativo. Será que isso seria uma interferência indevida do Estado na igreja? Olha que interessante. Esse foi assunto de debate no RESP 2, 129, 680 do Rio de Janeiro. RESP 2, 129, 680 do Rio de Janeiro. Será que o Estado, né? Será que o Estado ele pode de fato, né, impor o cumprimento dessa obrigação contratual, ou estaria o Estado aí inadvertidamente invadindo a igreja, a religião, que no nosso Estado, por ser leigo, laico e não confessional, a gente busca sempre um afastamento entre esses dois mundos. O STJ entendeu que não há nenhum problema aqui. Se há uma obrigação contratual daquela entidade pagar este valor àqueles que estão na inatividade, se esse valor não for pago, aquele sujeito poderá sim executar aquele valor. E isso não gerará nenhum tipo de interferência indevida do Estado na religião. Afinal, aquele estabelecimento contratual foi feito lá. O Estado está apenas dando cumprimento a esta situação que contratualmente foi estabelecida entre as partes. Bem interessante o julgamento, tá? Vou seguindo aqui agora para falar sobre negócio jurídico, julgado importante sobre negócio jurídico, relacionado aí à compra e venda, olha lá, compra e venda de lote não registrado. Compra e venda de lote não registrado. Gente, além do parcelamento do solo urbano, diz que essa compra e venda é nula de pleno direito, que a hipótese aqui é de nulidade absoluta. Mas no caso em julgamento, que é o RESP 2, 166, 273, lá do estado de São Paulo, nesse caso em julgamento, ambas as partes estavam cientes da irregularidade no momento do estabelecimento do negócio jurídico, tá? Então o negócio jurídico foi estabelecido entre as partes, com ciência desta situação. E aí, será que essa nulidade então ela teria, entre aspas, convalidado? Eu digo entre aspas porque é consabido que a nulidade absoluta ela não se convalida, apenas a relativa. E o STJ entendeu que não há aqui convalidação, porque o vício aqui ele é insanável. A compra e venda de lote não registrado é nula, independente de ter sido firmada entre particulares que estavam cientes da irregularidade do imóvel no momento da celebração do negócio jurídico. Então a situação é de nulidade absoluta. Perfeito? Então não há de se falar aqui em nenhum tipo de convalidação relacionada a este assunto, relacionado a este tema. Julgado importante, interessante. Mais um julgado, agora vamos para a prescrição e o debate da teoria da actionata. Vou escrever aqui direitinho. Esse é um debate que muito se notabilizou em 2024 no STJ, um debate sobre o viés chamado objetivo da actionata e o viés denominado subjetivo da actionata.
viés objetivo e viés subjetivo da actionata. E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, eu vou me fazer explicar sobre este assunto. Gente, se você vai no artigo 189 do Código Civil, artigo 189 do Código Civil, artigo fundamental, né, do nosso Código Civil, está ali no capítulo de prescrição, ele nos diz que a pretensão, ela nasce no momento em que há uma lesão a um direito subjetivo, patrimonial e disponível. E ao haver o nascimento dessa pretensão, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Então a dinâmica é a seguinte: houve ali a lesão ao direito do sujeito subjetivo, nasce a pretensão e ali passa a fluir o prazo de prescrição. A isso nós denominamos de teoria da actionata, tá? Então a isso denominamos todos na doutrina de teoria da actionata. Só que perceba, há situações em que a jurisprudência se posiciona de acordo com o viés objetivo da teoria da actionata. Como assim com o viés objetivo da teoria da actionata? Considera que o fato objetivo gera a contagem do prazo de prescrição. Assim, por exemplo, se colocou o STJ para fazer menção ao importante julgado de 2024, que virou tema de repercussão geral, no tema 1200. Tema 1200 do STJ, que cravou, após largos debates, que o prazo prescricional da pretensão de petição de herança... O que é isso, Luciano? Pretensão de petição de herança é aquela demanda em que o herdeiro preterido, que não recebeu a sua herança, ele pleiteia a herança. Prazo prescricional de petição de herança é de 10 anos, contados de quando? Do óbito, da abertura da sucessão. O que importa aqui se teve ação de reconhecimento ou não de paternidade? Pouco importa, pouco importa. Prazo de 10 anos, contados do óbito, viés objetivo da actionata. Mas há outras situações em que, por circunstâncias ligadas ao caso concreto, aplica ao STJ o viés subjetivo da actionata. E este caso aqui é um belo exemplo disso. RESP 2.123.047 de São Paulo, quarta turma. O termo inicial da prescrição nos casos de abuso sexual durante a infância e adolescência não pode ser automaticamente vinculado à maioridade civil, sendo essencial analisar o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos em sua vida, aplicando a teoria subjetiva da actionata. Quando você vai ler o julgamento, você verifica em passagens do julgamento dizeres assertivos, né, do julgamento, no sentido de que muitas vezes esse dano sexual, esse abuso sexual na infância, a vítima só toma efetivamente consciência quando passa a se relacionar sexualmente com outra pessoa. Muitas vezes após a maioridade, aos 21 anos, narra o julgado e assim por diante. E é nesse momento da ciência, aplicando-se aqui o viés subjetivo da actionata, é que inicia-se a contagem desse prazo prescricional. Olha que interessante, né? Olha que interessante, a aplicação subjetiva da actionata, excepcional, fica atento, vai ser objeto de prova. Sobre bem de família, olha, temos um julgado importantíssimo, um agravo interno no agravo do recurso especial 2.360.631 do Rio de Janeiro. A confusão entre a moradia da entidade familiar com o local de funcionamento da empresa não impede o reconhecimento da proteção de imóvel como bem de família. Nós tivemos aqui o que a doutrina chamou e o próprio julgamento de desconsideração positiva da pessoa jurídica. Desconsideração positiva da pessoa jurídica. O que aconteceu aqui? Foi aberta uma sociedade familiar e os imóveis foram colocados dentro dessa sociedade. Dentre eles o imóvel de moradia, que servia de moradia do sócio. Meus amigos, essa sociedade foi atingida e ao ser atingida houve a penhora do imóvel. E o sócio que morava neste imóvel arguía a tese do bem de família. Falou, veja, este imóvel, apesar de estar
registralmente em nome da sociedade, integralizado na pessoa jurídica, ele é o meu imóvel de moradia. Eu resido nele. Eu quero a tutela do bem de família. Eu quero uma desconsideração positiva relacionada a este imóvel. Eu quero uma desconsideração positiva relacionada a este imóvel. Por que positiva? Porque é uma desconsideração para o bem. Eu quero que a pessoa jurídica seja desconsiderada para se aplicar a este imóvel a tutela do bem de família. E assim foi acolhido pelo STJ. Olha que importante, que interessante julgado, que cria um paradigma novo de desconsideração. Na verdade, é o segundo ou terceiro julgado do STJ nesse sentido, e essa expressão, desconsideração positiva, deve habitar o seu concurso agora no ano de 2025. Fica atento você aí da advocacia pública. Ainda nos julgados relevantes, olha lá, recurso especial 2.121.056, Paraná. É cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido, cujo termo inicial será a data em que a vítima completaria 14 anos e o final será a data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro. Gente, em famílias de baixa renda, diz as razões do julgado, a partir dos 14 anos, geralmente o sujeito se lança, ou a cidadã se lança na busca de remuneração e parte dessa remuneração ela é aportada no lar. É aportada no lar. A partir dos 20 e poucos anos de idade, geralmente esse sujeito, essa cidadã, constitui família, mas continua ajudando, agora com 1/3 do salário mínimo, dos 14 aos 24 com 2/3 do salário. Esses vêm sendo os parâmetros jurisprudenciais. Poxa, o recém-nascido morreu lá no hospital, na maternidade, por erro médico. Família de baixa renda, será que os pais podem pedir esse pensionamento? Considerando os 14 anos de idade até a expectativa média do brasileiro? Resposta positiva. Resposta positiva. Foi o que disse o STJ nesse precedente. Fica ligado. Um importante precedente de responsabilidade civil do Estado. Tá? Voltou pra cá, mais um RESP. Olha quanta coisa. RESP 1.392.730, Distrito Federal. O recebimento de pensão previdenciária não exclui a condenação do ofensor à prestação de alimento indenizatório, desde que demonstrado o decréscimo na situação financeira dos dependentes da vítima. A pensão previdenciária não se confunde com o alimento indenizatório. O alimento indenizatório tem fundo de reparação civil. Ele tem fundo de reparação civil e justo por isso não se confunde com a pensão previdenciária e justo por isso é possível que você faça essa soma, esses dois pleitos, sem problema algum. Beleza? Vamos pra frente, mais um julgado importante, RESP 1.611.429 de São Paulo. A concessionária de serviço público deve ser responsabilizada pelos danos sofridos por passageira nas dependências da estação de metrô, em razão de assalto à mão armada, quando é evidenciada a falha na prestação, em virtude da não adoção de procedimentos mínimos de segurança. Olha, se liga aqui. Professor, estou estudando já para advocacia pública há algum tempo, né? E eu tenho notícia de julgamentos que me diz que quando o assalto é a mão armada, e aí os assaltantes estão com armamento ostensivo, Luciano, aí é excludente de responsabilidade. Porque não há como a segurança de um metrô, uma segurança, entre aspas, privada, conseguir paralisar aquele assalto. Você tem razão, seria um fortuito externo. Agora aqui é diferente. Porque aqui, meu amigo, o que pegou para responsabilizar não foi o assalto à mão armada. Foi o que eu grifei aí, ó. A ausência de adoção de procedimento mínimo de segurança. O que pegou foi isso. A ausência de adoção de procedimento mínimo de segurança. Foi aí que o problema se instaurou, né? Porque, obviamente, a concessionária de serviço público, ela teria que ter ali um procedimento mínimo de segurança para segurar ali aqueles passageiros. Não dá para deixar também nas mãos de Deus. Mas vamos seguir nos julgados, mais um. Olha quanta coisa, RESP 2.121.585, Paraná.
Locação por prazo determinado. Como é que fica a situação do fiador? Como é que fica a situação do fiador? Ah, meu amigo, locação por prazo determinado, o fiador tem que segurar o abacaxi até o prazo final. Ele se comprometeu a garantir até o prazo determinado. E aí, quando esse contrato virar por prazo indeterminado, ok, aí ele vai notificar dizendo que quer sair e vai ter 120 dias ainda de responsabilidade. Essa é uma situação muito interessante, porque o sujeito era fiador de um contrato de locação cujo locatário era pessoa jurídica. E ele era fiador porque ele era sócio da empresa. Só que aí o que é que aconteceu? Ele notificou o locador para dizer que ele deixou de ser sócio e queria deixar de ser fiador. Mas a locação era por prazo determinado. Entendeu, STJ, que o fato dele deixar de integrar os quadros da sociedade não é razão exoneratória da garantia da fiança. Afinal, a locação era por prazo determinado. Ele se comprometeu até aquele prazo. E acabou sendo atingido, gente, na execução. Acabou sendo atingido na execução. Voltou para cá. Mais um julgado importante. RESP 1, 980-953, Rio Grande do Sul. É indevido o pagamento de indenização por lucros cessantes no caso de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento da promitente vendedora. O STJ nos traz aqui uma situação muito interessante sobre responsabilidade civil por atraso de obra. Porque veja, se você tem um atraso na obra, o comprador tem duas condutas possíveis. Primeiro, pedir a resolução do contrato. Dizer, olha, eu não quero mais seguir nesse contrato. Não quero mais seguir. Você me prometeu entregar o imóvel dia 10 de janeiro. Hoje é dia 30 de outubro e você não me entregou. Eu quero resolver o contrato. Bem, se a ação é de resolução contratual, é o chamado interesse contratual negativo, diz o STJ. Por que negativo? Porque eu não quero seguir no contrato. Quero desfazer o contrato. Eu devo ser devolvido ao meu status quo ante, ok, e devo ser indenizado. Agora, se o que eu quero é o cumprimento da obrigação mais as perdas e danos, aí eu terei o direito de pedir indenização por lucros cessantes, relacionado aos aluguéis do período em que o imóvel não foi entregue por conta do atraso. É o interesse contratual positivo. Estou pedindo o cumprimento do contrato, mais as perdas e danos. O que não dá, diz o STJ, é para eu pedir a resolução e querer os aluguéis do período de atraso. Por que não dá? Porque se eu estou pedindo a resolução, estou pedindo desfazimento do contrato. Eu vou retornar ao status quo anterior ao contrato e vou ser indenizado pela resolução. Então, se eu estou voltando ao status quo ante, é como se eu não tivesse contratado, eu não tenho direito aos aluguéis do período faltante. Interessante, né? Tese interessante. Seguiram julgados importantes, esse em segredo de justiça, um julgado de família, mas relacionado à prescrição. Gente, partilha de bens é direito potestativo que não sujeita a prazo de prescrição ou decadência. Olha, segundo o STJ, não há prazo de prescrição ou decadência para você pedir a partilha de patrimônio. Não há prazo de prescrição ou decadência para você requisitar a partilha de patrimônio. Não, porque você é condômino. E se você é condômino, você pode requisitar a qualquer tempo. Olha que importante, olha que interessante. Ainda nos julgados importantes aqui, mas um em segredo de justiça ganhou muito espaço na mídia esse julgado. Divórcio pós-mortem. Imagina que eu ajuizei uma ação requisitando o divórcio e no curso da ação eu faleci. E aí? E aí? Aquela cidadã lá é divorciada? Ou quando eu faleci por não ter ainda sido declarado o divórcio, ela se tornou, entre aspas, a minha viúva e terá inclusive direito a debate sobre participação hereditária?
Foi justamente a questão que foi levada até o STJ. E o STJ entendeu que o divórcio é um direito potestativo. O divórcio é um direito potestativo. Se houve declaração de vontade para pôr fim à conjugalidade, ainda que apenas posteriormente o Poder Judiciário efetive esse divórcio, se o sujeito já estava falecido, esse divórcio tem que se dar com efeito retroativo, pós-mortem. E aquela cidadã, ela estava divorciada e por isso ela não herdaria naquela hipótese. Olha que importante, julgado. Mais um agora! RESP 2 milhões, melhor dizendo, 095-584, São Paulo, comoriência. Será que há direito de representação na comoriência? O que é a comoriência? Artigo 8º do Código Civil. Comoriência é a presunção relativa de morte simultânea. Isso que é a comoriência. Presunção relativa de morte simultânea. Ela se aplica quando duas ou mais pessoas falecem na mesma ocasião, mesmo tempo, sem ser possível verificar quem faleceu primeiro, sem ser possível verificar quem é o premoriente. Acidente aéreo, faleceram ao mesmo tempo, na mesma ocasião, não dá para verificar quem morreu primeiro. Declara-se a comoriência. Efeitos da comoriência. Um não herda do outro, se forem, por exemplo, marido e mulher, pai e filho. Afinal de contas, eles faleceram ao mesmo tempo. E abre-se duas cadeias sucessórias distintas. Ok, beleza. Detalhe importante. A lei diz que na comoriência, duas ou mais pessoas faleceram ao mesmo tempo sem ser possível precisar quem morreu primeiro. Ao mesmo tempo, não significa ser no mesmo evento. Em tese, é possível a aplicação da comoriência entre pessoas que faleceram ao mesmo tempo, mas em eventos diversos. É possível. Tem até notícias sobre isso nos meus livros. Um caso italiano, em que um casal, ela bateu com o carro, morreu, ele caiu com a moto em um fosso, faleceu. A ligação ali para o serviço de atendimento foi mais ou menos ao mesmo tempo. E as autoridades italianas, ao olharem os documentos, perceberam que se tratava de um casal. Fizeram perícia nos corpos e não conseguiu precisar quem morreu primeiro, porque se precisar, aí beleza. Mas não precisou, foram declarados comorientes. Um detalhe importante sobre comoriência é o debate se na comoriência se aplicaria ou não o direito de representação. Que é quando os herdeiros do falecido herdam no lugar daquele como se vivo ele fosse. Será que se aplica o direito de representação na comoriência? Essa é a dúvida que se coloca. E a doutrina, até enunciado doutrinário, enunciado 610 do CJF, diz que sim, aplica. E essa situação se colocou em um caso de seguro. Pai e filho morreram ao mesmo tempo, comoriente. Só que o filho tinha netos. E esse filho era beneficiário do seguro de saúde do pai. Do seguro de vida, perdão, do pai. Será que vai para os netos? Vai. Porque aplica-se o direito de representação na comoriência. O próximo julgado eu já tratei, é o tema 1200 do STJ. A aplicação da teoria da actionata sob viés objetivo. E o prazo prescricional de 10 anos para a petição de herança, contados da abertura da sucessão. Tema já tratado. Mais um julgado importante, esse muito importante para a advocacia pública, o RESP 2173088, Distrito Federal. Impossibilidade de uso capião de imóvel afetado à finalidade pública, pertencente à sociedade de economia mista que atua em regime não concorrencial. Reiteração do STJ sobre esse assunto, vale inclusive para imóveis em financiamento imobiliário, sistema financeiro de habitação. Posso usucapiar o imóvel que eu financiei junto à Caixa Econômica? Não. Não posso, por conta da finalidade pública, é um bem público. Olha que interessante, que interessante. Ainda nos julgados importantes, RESP 2095, 2.095.402 de Santa Catarina. Vaga de garagem. De acordo com o Código Civil, você não pode vender a terceiro estranho do condomínio, nem alugar a terceiro estranho do condomínio. Só se houver previsão na convenção, no regimento.
E se for para asta pública, a alienação judicial pode vender a terceiro estranho? Não, não pode. A vedação à alienação de vaga de garagem com matrícula própria para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por asta pública. Olha lá, importante, importante. Mais um julgado, STF, tema de repercussão geral, 1236, esse bem importante, interpretação conforme a Constituição do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Casamento do maior de 70 anos, se impõe a separação obrigatória? União estável do maior de 70 anos, será que se impõe a separação obrigatória? O STF, em repercussão geral, entendeu que não, só no silêncio. Ou seja, aquele que tem mais de 70 anos e vai se casar, aquele que tem mais de 70 anos e vai ingressar em união estável, poderá, através de escritura pública, eleger o regime de bens. Eleger o regime de bens. Pode fazer isso. E se não o fizerem, aí incidirá o regime da separação obrigatória. O regime da separação obrigatória deixou de ser tão obrigatório, né? Virou supletivo. Afinal de contas, se eu posso escolher o regime, ele não é tão obrigatório assim. E o STF, última notícia da nossa aula de hoje, a DPF 591 do Distrito Federal, entendeu que não há inconstitucionalidade na Lei de Alimentos, quando abre mão do advogado para iniciar o pedido de alimentos. Não há inconstitucionalidade, né? Então, quando a lei dispõe que o credor de alimentos pode pessoalmente dirigir-se ao juízo competente, qualificando-se, expor suas necessidades, provando parentesco com a obrigação alimentar, indicando nome e sobrenome, residência, local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente o recurso que dispõe para pleitear os seus alimentos, sem a presença do advogado, que isso não ofende a Constituição Federal. Segundo o STF, é uma disposição de lei especial que dá esse jus postulante a outras no Brasil, no país, na verdade, excepcionais, e que aqui, inclusive, se materializa pela necessidade de ser uma verba alimentar, manutenção da vida. E disse o STF ainda que essa possibilidade é quase um pré-processual, porque quando o processo engrena, o magistrado, diante da ausência do advogado, deve nomear defensor da ativa ou indicar a defensoria pública para acompanhar aquela demanda. Quanta coisa! Uma horinha aí, direito civil, mas deu para a gente dar um belo passeio sobre as principais mudanças legislativas e jurisprudenciais do ano que passou. Se você gostou desse encontro, eu lhe aguardo aqui conosco no Revisão PGE durante esse ano de 2025. Lhe convido ainda a conhecer minhas redes sociais. Eu uso basicamente o meu Instagram, que é o @Luciano_Lima_Figueiredo. Os meus livros, editora Juspodium. Lá tem um manual volume único, muito bacana, Direito Civil, coleção Dizer o Direito, vocês devem conhecer o trabalho do Márcio lá no Dizer o Direito. Eu redijo o volume único de Direito Civil ao lado do meu irmão, do Roberto Figueiredo, que inclusive é advogado público. Tá bom? Deixo o meu beijo a cada um de vocês, o meu abraço mais apertado. Novamente agradeço a equipe do Revisão PGE pelo carinho e recepção de sempre. Estou ansioso pelos concursos da advocacia pública que virão e pelos nossos encontros que se descortinarão durante 2025. Um beijo no seu coração, um abraço, fique bem e até mais. Tchau, tchau.